Então o livro de 1 Reis, capítulo 17, versículo 1, diz assim, olha: ora, Elias de Tisbe, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Ou seja, ele deu um decreto: não vai chover, não vai cair orvalho, não vai. E a palavra de Elias, ele, homem de Deus, foi algo assim tão forte, que realmente ficou 3 anos e meio sem chover. Um caos se instalou sobre a terra. Mesmo os homens plantando, a terra se recusava a germinar e a produzir frutos. Plantação, morreram. Gado, morreu. Pessoas morreram também, devido à escassez, devido à seca. E Elias diz: olha, não vai chover, enquanto eu não decretar que venha chover, exceto mediante a minha palavra. E depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias e disse: olha, você vai sair daqui e vai para o leste, e esconder-se-á perto do riacho de Querite, ao leste do Jordão. Você beberá o que? Do riacho. E dei ordem aos corvos para alimentar você. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, ao leste do Jordão, e ficou lá. E o que acontecia? Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã, de tarde, e ele bebia água da onde? Do ribeiro. Veja, isso daqui não é uma analogia, não é uma parábola, mas foi algo real que aconteceu. Veio crise, calamidade, fome, seca sobre a terra. E uma coisa interessante é que muitos crentes, quando se deparam com uma situação assim, eles sempre têm que arrumar alguém para culpar, não é verdade? Apareceu problema nas nossas vidas, os crentes de hoje, os religiosos de hoje dizem assim: olha, é o diabo. Não, você está passando por esse momento difícil porque é Satanás, é macumba. Gente, quantas igrejas ficaram ricas, quantos pregadores ficaram ricos com esse papo de macumba, de olho grande, de inveja, de demônio. Mas nem tudo é o diabo. Aqui você vai observar que foi o próprio Deus que instituiu aquela crise, aquela fome, aquela escassez. Mas por quê, bispo? Porque Acabe, ele havia se desviado totalmente dos caminhos do Senhor. Ele havia se casado com uma mulher se chamada Jezabel, e aquela mulher era uma profetisa, mas era uma profetisa do mal, sabe? Uma mulher de Satanás. Porque a mulher ou vai te honrar, vai te alavancar, vai abençoar a sua vida. Se ela for sábia, ela vai te abençoar, mas se ela for insensata, ela vai destruir a sua vida. Infelizmente, Jezabel era uma mulher insensata, era uma mulher diabólica, era uma mulher que começou a mandar em Acabe. É por esse motivo que a gíria dos crentes hoje, quando vê um cara mole, chama ele de Acabe. Esse cara é um Acabe. Por quê? Porque não tem autoridade sobre a esposa. E cabe aqui dizer que a autoridade não se impõe, a autoridade se conquista. Hoje muitos homens não têm autoridade sobre as suas esposas. Por quê? Porque eles não se posicionam. E não é com violência, não é com agressividade, não é mandando ela calar a boca, ficar quieta. É você sendo o exemplo. Ora, como é bonito você ter um homem na sua casa que ele é o exemplo. Exemplo de pai, exemplo de chefe, exemplo de cabeça, exemplo daquele que chega e faz as coisas. Vê uma lâmpada queimada, ele vai e troca. Vê o portão quebrado, ele vai e arruma. Vê a casa toda mal pintada, ele vai e pinta. Ele é o cabeça. Aliás, a palavra diz que a mulher tem que ser submissa
a Cristo, ao seu marido como se fosse a Cristo. Se o marido não é Cristo, não tem como a mulher ser submissa a ele. Alguns maridos às vezes cobram da esposa: ah, mas a palavra diz que você tem que ser submissa a mim. Ora, mas ele é Cristo Jesus? Se ele não é Cristo, não tem como ser submissa, porque a mulher se submete ao homem que cuida dela, que a ama, que cuida dela, que cuida da casa, cuida dos filhos. Ele conquista a autoridade dentro de casa, sem violência, mas somente com o seu procedimento. E Acabe não era assim. Acabe era um homem mole, era um rei mole. E quando Jezabel percebe aquilo, então começa a dominá-lo e manda nele, ao ponto dele se subjugar às autoridades dela. Veja, ela era aquela mulher que pedia para Acabe perseguir os homens de Deus, os profetas de Deus, e ele perseguia, prendia, assolava, mandava matar. Então ele estava totalmente desvirtuado. Ele havia se afastado a tal ponto da presença de Deus, que a única maneira às vezes de Deus frear uma pessoa é realmente fazendo aquilo que Deus fez. Aí eu digo para você: será que Deus ele não está te freando? Será que isso que está acontecendo na sua vida, essa catástrofe, essa escassez, essa seca, esses problemas financeiros, familiares, conjugais, será que não é Deus que está te freando e você está achando que é Satanás, que é o diabo, que é olho grande, que é inveja? Veja, nenhuma arma forjada prevalecerá contra a igreja de Cristo Jesus. Se você pertence a Cristo Jesus, se você é de Cristo Jesus, se você fez da sua vida e do Senhor o CEO, se fiou, o chefe majoritário da sua existência, não tem arma, não tem inveja, não tem olho grande, não tem nada que possa te barrar, te deter, te bloquear. É como a palavra diz: ainda que você ande pelo vale da sombra e da morte, tudo será apenas uma sombra, porque para Deus até a morte é sombra. Você tem medo de sombra? Tem medo de sombra? Bispo, eu tenho medo de assombração. Não, isso é coisa, é folclore, é coisa de criança, quando você é menino. Mas você não tem medo de sombra. Você tem medo de uma arma ou da sombra da arma? Bispo, eu tenho medo da arma de verdade. E da sombra você tem? Não. Então veja, quando você está com Deus, quando você coloca Deus no centro da sua existência, no centro da sua vida, você faz dele o seu governo majoritário, então tudo se torna sombra. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque Ele cuida de você, Ele está com você, Ele não solta a sua mão. E aquilo que Deus fez foi para despertar aquele povo, foi para fazer aquele povo se lembrar das suas origens, da onde eles haviam saído, e o quanto eles estavam se desviando da presença de Deus. Ainda hoje a gente vê que tudo aquilo que está acontecendo na nossa nação, no nosso país e no mundo, é porque pessoas têm se esfriado, pessoas têm se afastado. Veja, quando você está longe de Deus, o caos começa a chegar. Porque Jesus ele declara: eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se vocês permanecerem em mim, então vocês vão produzir frutos. Mas se vocês não permanecerem em mim, então para mais nada presta, a não ser para ser cortado e jogado aonde? E jogado no fogo. Então ali foi uma maneira de Deus frear o povo de Israel, barrar Acabe. E ele manda Elias dizer: olha, diz para ele que não vai chover, durante 3 anos e meio não vai chover. Mas veja, quando Deus ele manda um caos, uma catástrofe, dias maus sobre uma nação, uma sociedade, é como se o sol brilhasse sobre o justo e o injusto, atinge todas as pessoas. Você lembra da pandemia, do coronavírus? Atingiu quem? Todo mundo. Atingiu crente, não crente, católicos, espíritas, atinge todo mundo. Bispo, e a minha fé? Não, a sua fé não te livra de perigos, a sua fé não te livra de doença, não te livra de catástrofe, a sua fé não te livra de tormento, a sua fé te prepara para viver todos os momentos difíceis da sua vida. Fé te sustenta no momento da adversidade.
Fé te sustenta quando você ficar sabendo que tem um familiar seu desenganado pela medicina, no hospital, numa sala vermelha. Fé te sustenta quando o médico chega para você e diz: olha, não tem mais jeito. A fé te sustenta. A fé te sustenta quando a sua empresa está quebrando, quando o seu casamento está abalado, quando nada está dando certo na sua vida. A fé te sustenta. Não deixa você esmorecer, não deixa você retroagir, mas pelo contrário, faz você avançar, porque você tem uma palavra, você tem uma promessa. E você sabe que aquele que fez a promessa é fiel. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir, se ele está prometendo, ele vai cumprir. Por mais que o mundo faça barulho, por mais vozes que você ouça, por mais medo que você tenha, você está guardado, protegido por causa de uma palavra. Veja, eu estou aqui nessa noite por causa de uma palavra, porque eu creio que Deus ele vai fazer muito mais, infinitamente além daquilo que eu penso e daquilo que eu estou pedindo, porque eu sei que Deus ele nunca faz a média ou abaixo daquilo que ele pode fazer. Ele sempre faz mais, muito mais, abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Então Deus, para frear Acabe, o povo de Israel diz assim: olha, vai vir seca, nem orvalho vai cair sobre a terra. E você sabe que um dos elementos principais para a sobrevivência da humanidade se chama o quê? Se chama água. 70% do planeta é água. 70% do nosso corpo é água. Como uma pessoa pode viver sem água? Mas nesse momento de escassez, até a água Deus ele prepara para você. Porque ele diz para Elias: Elias, vai vir seca, vai vir escassez. Ele não mentiu, ele não negou. É como Jesus: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E você vai vencer também. Ninguém cresce com um beijinho, com um tapinha no ombro. Ninguém cresce. Ninguém cresce com um cafuné. Não. Crescimento dói. Para crescer dói. Para romper dói. Para viver outros níveis dói. Não é fácil. E Deus fala: se prepare, Elias. Se prepara, porque a fome vai vir, a escassez vai vir, mas eu vou estar com você. Você vai fazer o seguinte: você vai lá para Querite, ou Querete, e ali tem um rio. Você vai beber a água daquele rio. Veja, Deus ele sempre prepara algo. Momento de dificuldade, escassez, Deus nunca nos deixa o quê? Deus nunca nos deixa na mão. Tem alguém comigo aqui? Você está aqui? Posso continuar? Posso continuar? Tem algumas pessoas que eu percebo que está meio desinteressada, mas veja, a palavra é aquilo que vai mudar a sua vida. A palavra vai te dar destino, direção. A palavra vai abrir porta. Uma palavra, como a gente diz, uma palavra só fez os céus e a terra existir. Depois de bilhões de anos, uma única palavra, a terra era sem forma e vazia. Havia trevas, abismo, mas uma palavra só foi suficiente para que houvesse luz. Deus disse: haja luz, e pronto, acabou. Uma palavra, haja luz. Uma palavra hoje pode mudar a sua vida. Amém, gente? Em nome de Jesus. Então veja, aí Deus fala para Elias: Elias, desce lá para Querete, fica lá, porque você vai beber daquela água. Sim, tudo bem. E o resto? O resto, eu vou fazer o inusitado, eu vou fazer o extraordinário, eu vou fazer aquilo que foge à lógica, à compreensão dos homens. Porque se você acha que no tempo da escassez você vai ser curado, vai ser liberto, vai ser abençoado do seu jeito, você está redondamente enganado. Existem pessoas que se decepcionam, por quê? Porque elas projetam algo, arquitetam algo, e elas são metódicas. Ou seja, se não estiver acontecendo do jeito que ela programou, que ela se projetou, que ela arquitetou, ela começa a achar que Deus não está naquele negócio. Mas Deus ele não trabalha do seu jeito. Ele trabalha acima das 4 linhas. Você consegue entender? Então Deus ele chega e surpreende Elias dizendo: olha, você vai beber da água do Querete, e o resto deixa comigo. Não vos preocupeis com o que é a vez de beber, de comer, de vestir. Basta cada dia o seu mal. Eu vou cuidar de você, Elias. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pedir para corvos, necrófitos, te alimentar.
de manhã e de tarde. Eu vou pedir para corvos levar para você carne e pão. Não, acho que você não está entendendo. Gente, é algo totalmente antinatural, antigeográfico. Por quê? Porque o corvo, ele é um bicho que é presságio de morte. Onde o corvo chega, as pessoas olham e dizem assim: olha, alguém morreu ou vai morrer. Corvo gosta de carniça, de carne podre. O corvo, ele é egocêntrico. O corvo quer somente para ele. O corvo é um pássaro, biblicamente falando, amaldiçoado, presságio de morte. E como Deus, no tempo da escassez, vai usar corvos para me alimentar, porque aí está o grande mistério. A solução do seu problema vem de onde você menos espera. E veja, Deus, Ele não mandou o corvo levar qualquer carne, qualquer pão. Por quê, bicho? Porque eu não sei de onde veio aquele pão, eu não sei de onde veio aquela carne. Mas quando Deus envia, até pelas mãos dos nossos inimigos, Ele envia o melhor. Você está me entendendo? Por quê? Porque Elias, ele comeu direto daquilo que vinha do trono de Deus. Então com certeza ele comeu da melhor carne, ele comeu do melhor pão. Eu sei que no momento de escassez, de dificuldade, Elias podia ter pensado: poxa, mas já que é Deus, olha, presta atenção, já que é Deus que vai me alimentar, por que Ele não manda um garçom? Por que Ele não manda um boi, uma capivara, uma ovelha, alguma coisa para me matar e comer? Não. Deus, mudando toda a ordem da geografia, da fisiologia, da ciência, da matemática, Ele usou novamente o improvável. Deus, Ele usa o improvável quando Ele quer nos abençoar. Você está me entendendo? Porque não é do seu jeito, não é na sua hora, não é no seu tempo, é no tempo de Deus, é do jeito de Deus. E quando você deixa Deus trabalhar, Ele sabe o que Ele está fazendo. Você não sabe o que quer, não sabe o que fala, mas Deus, Ele sabe o que faz. Ele faz aquilo que você não pode fazer. Ele caminha por linhas tortas. Quando eu era pequeno eu escutava assim: Deus escreve certo por linhas tortas. Mas isso é uma grande realidade. Quando você vê que está tudo torto, quando você vê que não tem mais jeito, você pensa assim: olha, não tem jeito, não tem saída. É justamente ali que Deus ele vai nos surpreender. E eu gostaria de dizer para você nessa noite que o Espírito Santo ele está trabalhando na sua vida. Quirete significa lugar de corte, lugar de separação. Quirete significa lugar de isolamento. Todas as vezes que surgiu um caos na sua vida, dias difíceis, dias de tempestade, desertos, gigantes, Deus ele vai fazer contigo a mesma coisa que Ele fez com Elias. Ele vai te levar para o canto. Ele falou: Elias, o caos vai vir, mas nesse meio tempo você vai estar guardado, amparado, protegido, embaixo das minhas potentes mãos. Nesse meio tempo que você não vai viver de aplausos, de likes, nesse meio tempo que os holofotes vão deixar de brilhar em cima de você, você não vai estar sozinho. Você acha que você está sozinho? Porque ninguém está te aplaudindo, ninguém está te dando like, o mundo te abandonou, as pessoas deixaram de te abanar. Você acha que você está sozinho? Não. Quando você não souber o que fazer, quando você não tiver rumo, não tiver destino, quando você perder o oriente, os horizontes, a única coisa que você pode fazer é orar, é clamar, é ficar onde Deus te colocou.
Deus está te colocando em isolamento. Você está se sentindo sozinha, abandonado. É o melhor momento da sua vida. Esse momento é o momento que Deus está nos tratando. É o momento que Deus está cuidando de nós. Silêncio não é a ausência de Deus. Não é porque você não está ouvindo nada, não é porque você não está vendo nada. É como eu estou dizendo, não é porque você não está tendo like, não é porque os holofotes não estão em cima de você, não é porque você não está sendo abanado, adulado, que significa que Deus te abandonou, não. Bispo, eu estou vivendo os piores momentos da minha vida. Todo mundo me deixou, todo mundo me abandonou, até minha família, parentes, amigos, irmãos. Eu me sinto enclausulado, trancado, fechado. Me sinto à margem da sociedade. Parabéns para você. Esse é o melhor momento para que Deus ele faça milagres na sua vida. Esse é o melhor momento para que você possa se conectar com Deus. É que nem aquelas pessoas: bispo, eu não estou dormindo à noite. Parabéns, em tudo dai graça. Bispo, mas eu não estou dormindo. É o melhor momento para você fazer, sabe o que? Pegar a Bíblia e ler. Pega a Bíblia para ler, para ver se você não dorme na mesma hora. Começa a ouvir uma pregação para você ver se você não dorme na mesma hora. Começa a meditar, começa a orar, para ver se não te dá sono. Então, se você não está dormindo à noite, parabéns para você. Se você está isolado, enclausulado, separado de tudo e de todos, parabéns para você, porque é o melhor momento para você se conectar com Deus. Porque se não é esses momentos, você continua vivendo à margem, você não mergulha mais fundo, você não procura conhecimento, discernimento, sabedoria, você não ora, você não clama, você não pede. Ah, meu Deus, eu agradeço todos os momentos de solidão, de abandono, de crise. Eu agradeço a Deus todos os gigantes que Ele colocou diante de mim, porque ali foi momentos que eu tive que provar para mim e para Deus que eu era homem. Momentos de adversidade é para você saber quem você é e para você saber quem Deus é. A crise bateu, a adversidade chegou, o gigante se levantou, o deserto chegou. É momento de você saber quem você é, se você permanece ou não permanece. E é momento de você conhecer Deus, porque Deus adora abençoar e promover improváveis. Ai de Davi, se não fosse aquele gigante que apareceu afrontando o povo de Israel. Ai de Davi, se ele não tivesse a oportunidade de estar diante daquele gigante e enfrentar ele de cara. Ele nunca teria sido conhecido, assim como você. Esse problema não é para te afundar, não é para te apequenar. Esse problema não é para destruir a sua vida. Se você for maduro o suficiente, adulto o suficiente, você vai entender que esse problema é para te alavancar, é para te aproximar de Deus, é para fazer você buscar mais, orar mais, jejuar mais, ler mais a palavra. É momento de você se posicionar e colocar a sua vida nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. De 2 a 1, ou você quebra, ou você fracassa, ou você afunda, ou você se levanta. Elias foi colocado lá então. Fica aí, Elias, mas eu vou te sustentar da maneira mais improvável que um ser humano possa imaginar. Corvos vão te alimentar. Se Deus usa corvos para alimentar um homem de Deus, Ele pode também usar qualquer pessoa para te sustentar nessa época de crise, nessa época de dificuldade. Eu não sei o que você está passando, eu não sei o que você está vivendo, eu não sei os momentos difíceis que bateram em sua porta, mas a única coisa que eu sei é que Deus ele pode fazer milagres surgir desses momentos. Se não fosse a cova dos leões e Daniel ser jogado lá dentro, a história dele nunca teria sido escrita. Se não fosse a fornalha de fogo de Sadraque, Mesaque e Abednego,
a história deles nunca teria sido escrita também. É como eu disse, que graça teria? Aí chega lá, Daniel na cova dos leões, aí quando ele está para ser jogado lá dentro, aí alguém chega e não joga mais não, não, tira ele daí. Que graça teria, gente? Sadraque, Mesaque, Abednego na porta do gol para ser jogado na fornalha de fogo. Aí na última hora, não, tira. Isso não é milagre. Essa história não seria escrita. Se Davi não enfrentasse Golias, a história dele também não teria sido escrita. Foi depois que Davi enfrentou Golias que o nome dele se tornou relevante, que ele se tornou conhecido. Veja, Deus ele não vai te dar nada sem antes você passar por um processo. Deus não vai te dar nada sem antes você provar quem você é. Não existe vitória sem batalha. Conquista sem guerra, não existe. Assim é o reino dos céus. O reino dos céus é conquistado por esforços, e aquele que se esforça se apodera dele. Deus não se move por carinha triste, pessoas emotivas. Deus não se move por necessidade. Deus ele se move por fé, resiliência, perseverança. Na quarta-feira nós estávamos falando daquela mulher cujo ia buscar a solução do seu problema num juiz iníquo. Ele não temia a Deus, e ele não respeitava homem algum. Mas porque aquela mulher vivia incomodando, atormentando ele, ele disse assim: não, vou julgar a causa dela, porque ela me perturba, ela está me perseguindo, ela está me incomodando. E algumas versões dizem: olha, eu vou julgar a causa dela antes que ela me dê porrada. Você sabia disso? Eu vou julgar a causa dessa mulher antes que ela me bata, antes que ela voe em cima de mim. Ou seja, um juiz ficou com medo de uma mera viúva, porque ela estava incomodando ele. Exatamente. E o reino dos céus funciona dessa forma: resiliência, confiança, saber suportar os momentos difíceis, entender que aonde você está agora é um esconderijo. Deus está escondendo você. Ah, bispo, amigos me deixaram, parentes, irmãos me abandonaram. Não. Eles não te deixaram, foi Deus que tirou eles da sua vida. Mas nesse meio tempo que você está sozinho, saiba que Deus ele vai fazer e usar o improvável para te sustentar. Se for necessário ele usar corvos, ele vai continuar usando. E você vê que tudo aquilo era um processo, uma preparação, que depois que Elias sai de Querete, daquele lugar de ausência, separação, divisão, a primeira coisa que ele faz é ir e enfrentar 400 profetas de Baal. Enfrentar Acabe, enfrentar Jezabel. Ele sai de Querete, vai, ora, e o fogo cai do céu. Então aquilo que você está fazendo em oculto vai ser manifestado em público. Aí eu pergunto para você: o que você está fazendo em Querete? O que você está fazendo escondido? A água Deus ele te dá. A água é isso que você está recebendo. O pão ele vai enviar. Se você parar para pensar, foram 3 anos e meio de escassez, 3 anos e meio sem água. Mas durante esses 3 anos e meio, enquanto muitos estavam morrendo, muitos estavam perdendo seu gado, a sua plantação, Elias estava ali resiliente, firme e forte. Bispo, já faz 1 ano que eu estou vivendo uma escassez. Faz 2 anos, faz 3 anos que eu estou vivendo escassez. Se você parar para pensar, durante esses 3 anos, Deus ele está cuidando de você. Está cuidando da sua família, da sua empresa, do seu comércio. Está te dando saúde. Está te trazendo provisão. Mas o que você está fazendo? Você está se preparando? Se você não está se preparando, se prepare.
prepare para romper. Se prepare para viver novidades. Se prepare, porque Deus, Ele vai te tirar desse lugar. Ele vai te tirar dessa posição. Ele vai te levar para outro nível. Se você não estiver preparado, quando Deus te colocar no lugar que Ele quer colocar, quando Ele te colocar diante de gigantes, em meio a desertos, você não vai estar preparado. Então Deus não te esqueceu, não te abandonou, não largou a sua mão. Você não está sozinha. Você está sendo tratada. Diga: eu estou sendo tratado. Diga: eu estou sendo tratado. Eu estou sendo tratado. Quirete está me tratando, está me preparando para viver o sobrenatural. Então eu gostaria que você nessa noite colocasse a mão no seu coração. Escute o que o Salmo 25:14 diz: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Você consegue entender isso? O Senhor confia os seus segredos aos que o amam. Bispo, quais segredos? Esse que eu contei para você nessa noite. Que Deus, Ele usa o improvável para te sustentar. Ele faz o impossível se tornar possível para te sustentar. O segredo de Deus é que Deus, Ele caminha com você no deserto. Ele está com você nessa escassez. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos Ele dá ordem ao teu respeito, para que eles venham te guardar, te proteger, te amparar. Ele usa corvos, se necessário for, não para te trazer qualquer carne, mas para te trazer a melhor carne, o melhor pão. Eu fico imaginando aqueles corvos com a carne no bico e não comendo, só para levar para Elias. Você vai ver que Judas, durante esse meio tempo, vai vendo aonde você menos espera. Aquilo que de repente para muitos é presságio de morte, vai morrer, vai perder, vai quebrar, vai te largar, vai te esquecer. Você vai ver que isso tudo vai se tornar vida para você. Creia na palavra, creia naquilo que Deus Ele pode fazer. E eu quero fazer uma oração nesse exato momento para você que está vivendo os piores momentos da sua vida. Você nunca imaginou que fosse passar por momentos tão difíceis como esses momentos que você está passando. Você está se sentindo no deserto, no lugar de corte, separado, isolado. Você tem a impressão que todos te deixaram, te abandonaram. Você tem a impressão que você está caminhando sozinha, sozinho. Eu quero que você venha aqui na frente. Venha aqui na frente, porque eu quero orar por você. Venha beber da fonte da água da vida. Venha beber da fonte do rio que jorra e jorra água que vai saciar a sua sede nessa noite. Venha, venha, venha. Venha, porque Deus Ele vai tirar esses barulhos da sua cabeça, esse medo, essas dúvidas, essa insegurança. Eu não sei com quem o Espírito Santo nessa noite está falando, mas eu tenho certeza que são pessoas que estão totalmente perdidas, sem rumo, sem direção. São pessoas que estão vivendo desertos, isoladas de tudo e de todos. São pessoas que não estão enxergando uma saída. Mas eu quero dizer que existem mais de 7.000 pessoas
que ainda não se prostraram, que estão vivendo a mesma situação difícil que você. Mas nessa noite Deus, Ele manda eu te dizer que Ele vai estar te sustentando, Ele vai estar te alimentando, Ele vai estar te dando do trigo mais fino, do mel mais puro. Ele vai estar trazendo aquilo que você necessita. Você não está largada, abandonada, esquecida. Você é plantação do Senhor, é carvalho de justiça. Você está plantada no jardim de Deus. Você é regada e cuidada por Ele. A única coisa que você precisa é esperar. Deus, Ele não chega atrasado. O que está chegando adiantado na sua vida é ansiedade. Deus, Ele sempre chega na hora certa. No momento certo Ele vai abrir portas para você. No momento certo Ele vai te curar, Ele vai te libertar. A única coisa que você precisa nessa noite é pedir: Pai, desacelera os meus pensamentos, desacelera o meu coração. Esse medo tem que sair de você. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você está no lugar certo, na hora certa, chama pra perto, no momento certo. Só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. A voz de Deus te acalma, a voz de Deus te quebranta. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. E você não está só, Ele está cuidando de cada detalhe. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. É tudo que você precisa nessa noite, é ouvir, confiar e acreditar. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre em ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir. E você que está em casa, deixa o Espírito Santo tocar em você. Que vai ser difícil, deixa o Espírito Santo te pegar aí na sua casa. Sempre comigo. Aleluia. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor.
sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Diga pra você mesmo. Tudo vai ficar bem. Diga pra você, escute você falando. A tua mão me levantará, e se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, minha alma, faz meu coração ouvir o amor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquela minha alma, faz meu coração ouvir o amor. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. É tudo, é tudo, é tudo. Mas é meu tudo. coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. É como a gente diz, a coisa mais difícil que existe é a pessoa acertar o time, a hora, o lugar e o momento. Mas eu quero declarar nessa noite que você acertou o time, você acertou a hora, o lugar, o momento, porque o time certo está na presença de Deus. Aquilo que falta em você está escorrendo em Deus. Aquilo que você não sabe, Deus sabe. Aquilo que você não pode, Deus pode. Aquilo que você não faz, Deus, Ele faz. E se você alinhar a vontade de Deus, a sua vontade, os caminhos de Deus aos seus caminhos, e realmente deixar Deus se tornar o chefe majoritário da sua existência, então Ele vai te levar para lugares que você nunca nem imaginou. Só existe uma maneira de nós sabermos o propósito de Deus nas nossas vidas, é entregar as nossas vidas nas mãos dEle, é nos lançar, é sair da beirada, sair do raso, é querer mergulhar mais fundo, é dizer para Ele: Pai, a partir de hoje se torne o chefe majoritário da minha existência, o CEO, o governo. Porque até então eu me sinto impotente, eu não consigo. Minha cabeça está cheia de barulhos, tantas vozes. Estou sem rumo, sem direção, estou perdido. Eu olho para os montes, de onde me virá o socorro. Entendo, o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu sei que é difícil aceitar, porque se existe algo no ser humano, é querer ser controlador de tudo. Mas com Deus é diferente. Quando você está com Deus, Ele não vai deixar você dirigir, Ele não vai deixar você controlar a sua vida. Você vai querer, mas Ele não vai deixar. Sabe por quê? Porque Ele sabe que você não sabe. Ele pode que você não pode, Ele faz aquilo que você não faz. Sabe por quê? Porque os meus caminhos são mais altos que os teus caminhos. Os meus pensamentos são melhores que os teus.
De repente você está achando que isso é bom para você, que isso vai te dar vida. Não, se Deus me der esse namorado, e Deus não está querendo dar esse cara para você, mano. Esse cara é um narcisista, é um folgado, raparigueiro, prostituto. Mas você está aqui na frente chorando por causa de um merda. Te trai, pisa na bola com você. Não, mas ele quer ela quer ele. Entregue os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Você pode nunca mais voltar aqui, mas eu não estou nem aí. Mas que você vai sair daqui sabendo que é Deus que tem que controlar as suas emoções. A sua vida é Deus. Você quer esse trabalho? Ah, eu quero. E se Deus não quiser? Você não vai entrar nele, filho. Você não vai casar com esse cara, você não vai namorar com ele, você não vai comprar essa casa, você não vai comprar esse carro. Não vai, Deus não vai deixar. Não é nem o capeta, não é nem o diabo que está interferindo, é Deus. Porque Ele tem o melhor para você. Então quando a gente vem na frente do altar de Deus, a gente vem realmente para entregar a nossa vida na mão dele, dizer: Pai, eu me rendo, está nas tuas mãos. Que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você estaria disposto a entregar a sua vida ao ponto de perder totalmente o controle dela, ao ponto de deixar Deus te guiar? Você parar de ser cliente, mimado, manhoso, vir na igreja por aquilo que você quer. Não, não. Você tem que vir por aquilo que Deus pode fazer na sua vida. Dizer: Deus faz. Se for para esse cara voltar para mim, ele vai voltar. Se não for, tira ele do meu coração. Se for para esse trabalho ser meu, vai ser. Se não for, então me abra outra porta. Não chore por aquilo que Deus está tirando da sua vida. O pior problema do ser humano, sabe o que é? Ele querer abrir portas que Deus está fechando. Ele querer insistir em lugares que Deus está tentando tirar ele. Ela querer continuar com amizades que não servem mais para ela. Por que não serve? Porque Deus viu aquilo que você não viu, ouviu aquilo que você não ouviu. Tudo aquilo que está saindo da sua vida, não é capeta que está tirando, não, meu amigo, é Deus que está te tirando. E amanhã você vai dizer: Pai, graças a Deus por eu não ter ficado com aquele homem, graças a Deus pelo Senhor ter tirado aquela mulher da minha vida, graças a Deus pelo fato do Senhor não ter me deixado naquele trabalho, não ter me deixado fechar aquele contrato, graças a Deus, porque Deus é Pai, Ele cuida. Às vezes a sua vontade, os seus desejos não são os desejos de Deus, não é a vontade de Deus. Então não atrapalhe Deus. Deixa Deus agir. Se for de fechar aquele contrato, você vai fechar. Se for de ter aquela empresa, você vai ter. Se for de você ficar com aquele cara, você vai ficar. Se for dele voltar, ele vai voltar. Se for de casar, vai casar. Se for de ser chamado naquele concurso, você vai. Porque o nosso futuro, ele não é incerto. O futuro daquela pessoa que está na mão de Deus não é incerto. Deus, Ele sempre faz acima da linha da média. Ele nunca faz a menos do que aquilo que Ele pode fazer. E de repente Deus, Ele tem coisas tão grandes para fazer na sua vida, e você aí sofrendo tanto. Então eu gostaria que você nessa noite levantasse a mão e dissesse: Pai, eu entrego a minha vida nas tuas mãos, que se cumpra em mim a tua vontade, que não viva mais eu, mas que o Senhor viva em mim.
dirige os meus pensamentos, guia os meus passos, guia os meus caminhos, guarda a minha casa, a minha família, o meu trabalho, Senhor, cuida da minha saúde. Eu sei que o Senhor pode fazer acima daquilo que eu penso, que eu peço. Eu sei que nem olhos viram, veja, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ainda não viu, você ainda não sentiu, você ainda não ouviu aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E é como eu disse, sempre está além daquilo que você está imaginando. Então diga: Pai, eu aceito, em nome de Jesus. Amém.